Olá, querido irmão, olá, querida irmã, paz do Senhor Jesus Cristo a você, que de algum lugar do Brasil ou do mundo se junta a mim agora para o estudo de mais uma das nossas lições de adultos deste primeiro trimestre do ano 2026. Nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD, estamos estudando o seguinte tema geral: a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, que está a capa dessa bonita revista, comentada pelo pastor e doutor Douglas Batista. Que satisfação imensa é para mim dividir esta videoaula com você, assinante da nossa mentoria EBD Inteligente, que interage diariamente conosco em nosso grupo de mentoria no Telegram, onde orientações bíblicas, teológicas e também didático-pedagógicas são compartilhadas para ajudar você a se desenvolver com excelência no ensino e também na liderança da EBD em sua igreja local. Obrigado a você que não está em nossa mentoria, mas semanalmente passa aqui pelo nosso canal no YouTube para assistir nossas videoaulas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos então para a lição de número 10. Já estamos no mês de março, o último mês deste primeiro trimestre do ano, e que bom poder estar compartilhando um novo conteúdo com você que do outro lado tão gentilmente empresta sua audiência ao nosso canal. Ao final dessa aula, vai no Facebook, no Instagram e segue Tiago Rosas Oficial e EBD Inteligente. Se ele não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se agora mesmo e, por gentileza, já deixe o seu like registrado para ajudar o nosso canal a ganhar cada vez mais relevância aqui no YouTube. Vamos então para a lição. A lição de número 10 é intitulada O Espírito Santo, o Capacitador. Tivemos uma lição de abertura do trimestre, com conceitos gerais sobre Trindade. Tivemos, em sequência, 3 lições sobre o Deus Pai. Em sequência, 3 lições sobre o Deus Filho. E agora, 3 lições sobre Deus Espírito Santo. No assunto de hoje, falaremos sobre o Espírito Santo como agente divino capacitando a igreja. Na minha introdução para esta lição, eu digo: estudaremos sobre o Espírito Santo como capacitador da igreja. Veremos a promessa antiga feita pelo próprio Deus de conceder-nos o seu Espírito, o cumprimento inicial dessa promessa no dia de Pentecostes e a continuidade dessa promessa sobre o povo do Senhor em todas as épocas desde então. Aí estão os nossos 3 tópicos prometidos. Primeiro tópico, a promessa feita pelo próprio Pai de derramar o seu Espírito. O segundo tópico, o cumprimento inicial desta promessa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado ali de forma inaugural. E o terceiro tópico, onde vamos tratar sobre a continuidade dessa promessa, sua extensão sobre todo o povo de Deus, em todo o mundo, em todas as épocas, desde Pentecostes. Com sua Bíblia e revista em mãos, acompanhe comigo esse estudo. Em nosso primeiro tópico, intitulado A Promessa do Derramamento do Espírito Santo, nós vamos voltar a 800 anos antes de Cristo vir ao mundo, para rastrear a promessa que o nosso Pai Celestial nos fez de derramar sobre nós o seu maravilhoso Espírito. Para isso, eu peço já você para abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. O texto sagrado diz assim, passo a ler na versão Nova Almeida atualizada. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esta é a antiguíssima promessa feita pelo próprio Pai. Promessa essa que se repete noutros termos em outros livros da Bíblia Sagrada, como em Isaías e também em Ezequiel. Recomendo você buscar esses subsídios bíblicos acerca do Espírito prometido nos livros proféticos. Aliás, diga-se de passagem, mesmo antes de Deus prometer enviar o seu Espírito, havia o anseio pela distribuição geral do Espírito Santo entre todo o povo de Deus, como podemos verificar no texto de Números, capítulo 11, versículo 29. Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, quando ainda o povo era peregrino no deserto, disse: quem dera o Senhor concedesse o seu Espírito a todo o seu povo e todo ele fosse profeta de Deus. Notem vocês que Moisés tinha um grande anseio em seu coração. Anseio esse que vai ser compartilhado depois pelos servos do Senhor que virão após ele. Há um texto lá no livro do profeta Isaías que fala: até que do alto derrame sobre nós o seu Espírito. Portanto, percebemos que desde a antiguidade os servos de Deus tinham um anseio
pelo derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus. Lembra vocês que na antiga aliança o Espírito Santo sempre esteve presente, ele é Deus onipresente nesta terra. Gênesis 1 e 2 já o menciona, pairando sobre as águas, tão logo o mundo foi criado. Portanto, cremos piamente que o Espírito Santo é coautor do universo da criação, junto do Filho e junto do Pai, os quais já fizemos menção em aulas passadas como Deus criador do universo. E o Espírito Santo, com o Pai e o Filho, constituem uma única e mesma divindade. Portanto, ele estava lá quando tudo foi criado. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente. Não há nenhum recorte de tempo, nem no passado, nem no presente, nem no porvir, do qual a gente possa excluir a pessoa do Espírito Santo da terra. Ele sempre esteve e sempre estará. Mas na antiga aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre pessoas específicas, comissionadas por Deus para posições de liderança sobre o povo de Israel. O Espírito Santo vinha sobre o Moisés, o Espírito Santo vinha sobre os 70 anciãos que o auxiliaram, o Espírito Santo vinha sobre os juízes, como Gideão, Sansão, o Espírito Santo veio sobre os reis de Israel, como Saul, Davi e outros. O Espírito Santo geralmente vinha, empoderava, capacitava alguém para alguma missão. E enquanto essa missão era exercida com fidelidade, o Espírito Santo estava sobre esta pessoa, mas ele não estava sobre toda a comunidade, ele não estava sobre toda a congregação de Israel, sobre todos os judeus. Não. Apenas essas pessoas, geralmente em posição de liderança, me refiro a profetas, me refiro a sacerdotes, me refiro a juízes, me refiro a reis. Essas pessoas recebiam o Espírito Santo para a realização de uma grande missão. Mas então havia o anseio de que o Espírito Santo fosse distribuído sobre todo o povo do Senhor. Deus então vem e se corresponde com esse anseio, dizendo: eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, ou como lemos na versão Nova Almeida atualizada, sobre toda a humanidade. Passe agora a compreender um pouco melhor essa promessa comigo a partir do primeiro ponto deste tópico. Uma promessa de abrangência universal. Pela leitura, percebemos que a promessa do Pai dizia respeito ao derramamento do Espírito com 4 aspectos. Aqui você tem um sermão, inclusive, você que prega também, além de ensinar, seus alunos que são pregadores e vão receber essa aula com você, você pode dizer, olha, aqui você tem, nesses 2 versículos, uma estrutura de um sermão em 4 tópicos, um sermão bem pneumatológico. O Espírito Santo seria derramado sobre todos os povos, é o sentido do texto hebraico em Joel 2:28, sobre todos os povos, ou sobre toda a humanidade, não mais restrito a Israel, mas sobre todas as etnias. O Espírito Santo não fará mais distinção de judeu, gentil, israelita, egípcio, árabe ou que seja. Não, o Espírito Santo será derramado em todo o planeta, em todas as nações, em todos os povos, em todas as etnias. Também sobre filhos e filhas, o que significa dizer que não haverá mais distinção de sexo. Geralmente, no Antigo Testamento, você percebe, o Espírito Santo vinha e empoderava figuras masculinas para a posição de liderança. Em geral, assim são os profetas, juízes, sacerdotes e reis de Israel. Muito raramente a gente ouve falar de uma mulher em posição de liderança, de uma mulher cheia do Espírito Santo, como nas primeiras páginas do Novo Testamento a gente vai ouvir falar de Isabel e de Maria. Mas agora, a promessa do Pai é que ele vai distribuir do seu Espírito Santo sobre filhos e filhas, sobre homens, sobre mulheres, sobre meninos, sobre meninas. Também sobre jovens e velhos, pois o texto que lemos diz: os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Significa dizer que não haverá distinção de idade. O Espírito Santo será derramado sobre crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres de meia idade ou anciãos. O Espírito Santo ele será distribuído de forma popular. Ou, se você quiser dizer, embora eu não prefira dizer assim, mas se você quiser dizer de forma democrática. Eu prefiro não dizer de forma democrática, porque democracia remete a governo do povo.
quando estamos falando do Espírito Santo derramado, não é o Espírito derramado conforme governo do povo, nem eleição do povo, nem vontade do povo, mas conforme vontade de Deus. Então eu prefiro dizer, de forma popular, o Espírito Santo será derramado. Por quê? Porque ele será derramado, ele será enviado sobre os populares, sobre as pessoas, independente de etnia, de sexo, de idade e, por último, sem distinção de classe social. Pois é dito que sobre servos e servas naqueles dias derramaria o meu espírito. Servos e servas aqui, irmãos, nesse texto, não alude a servo de Deus, como a gente pode ser induzido a pensar, né? O texto lá de Atos, quando Pedro faz menção desse texto, ele diz, meus servos e minhas servas. Geralmente, quando a gente fala assim, servo de Deus, a gente alude a uma pessoa que é crente, que teme a Deus, e é óbvio que o Espírito Santo é para os crentes, é para aqueles que receberam a Jesus em seus corações. Mas não é nesse sentido aí que servos e servas aparecem em Joel 2, 29 agora. Servos e servas aí alude a classe social, aqueles que estão na mais baixa classe social, literalmente escravos e escravas. Sim, até mesmo estes receberão do Espírito Santo. Dito de outra forma, não é o Espírito Santo para a classe média, para a classe alta apenas. O Espírito Santo não é elitista. O Espírito Santo, ele é Deus, como vimos semana passada, soprando livremente onde ele quer. Uma das figuras para o Espírito Santo que nós já estudamos, né, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Vento que, aliás, volta a ser mencionado na lição de hoje. Nessas 3 lições sobre o Espírito Santo, diga-se, o vento foi mencionado. Quando vimos o símbolo do Espírito Santo 15 dias atrás, quando falamos sobre a regeneração a partir do texto de João 3, semana passada, e agora, quando falamos sobre o derramamento do Espírito Santo, o vento volta a ser mencionado, ou um som como de vento veemente. Iremos já para esse assunto lá em Atos 2. Mas eu apenas estou antecipando que o Espírito Santo ele sopra de forma livre. Aí agora já não há mais distinção de etnia, não é mais apenas para os judeus. Você vê, os profetas eram de Israel. Os juízes eram de Israel e para Israel. Os reis eram de Israel e para Israel. Os apóstolos, todos os 12 apóstolos, eram de Israel. A igreja começou onde? Em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Ela começa em território israelita. Entretanto, a promessa antiga do Pai dizia respeito à distribuição, ao derramamento. Essa palavra derramamento também alude a uma outra imagem do Espírito Santo que nós vimos também 15 dias atrás, que é a imagem da água, o Espírito representado neste símbolo, conforme a imagem aí muito bem ilustra para nós. Isso fala de um derramamento abundante, como de uma chuva torrencial. Não é um simples gotejar do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento o Espírito está gotejando sobre algumas pessoas específicas por um período determinado, mas no Novo Testamento ele vem como um aguaceiro divino sobre nós. Louvado seja Deus, né? Então agora o Espírito está sendo derramado apenas sobre os judeus? Não. Apenas sobre profetas, sacerdotes, juízes e reis? Não. O Espírito Santo está sendo derramado sobre todos os povos, isso é, todas as nações, todas as etnias, sobre ambos os sexos, homens e mulheres, e louvado seja Deus por muitas mulheres salvas, batizadas no Espírito Santo, cheias de dons espirituais, muitas são professoras, eu quero aqui agradecer as minhas queridas irmãs, professoras de EBD que me acompanham aí do outro lado, mulheres sobre quem está o Espírito de Deus, que é espírito de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de discernimento, como diz o livro do profeta Isaías, capítulo 11, né? Então, homens e mulheres recebendo de forma equitativa deste maravilhoso Espírito, velhos e jovens também, né? As crianças também, porque quando se menciona filhos e filhas aí, literalmente é crianças, meninos e meninas de ambos os sexos. Então, Deus ele não faz distinção de faixa etária. Uma vez que cremos e recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, somos candidatos a receber o revestimento de poder. Se cremos, o Espírito já vem residir em nós. Todos os crentes têm o Espírito residente. Mas também nos tornamos objeto de interesse do Senhor Jesus para sermos cheios, revestidos do poder do Espírito Santo para a missão que o Senhor nos tem reservado. Servos e servas, os mais pobres, os mais humildes da sociedade, Deus os tem enchido de seu maravilhoso Espírito. É assim também desde Pentecostes, né? Entre os 12, você tinha ali gente de classe média, gente de classe baixa, você tinha gente com algum grau de formação interessante, mas o Espírito Santo levantou um Pedro no meio dos 12 para pregar o evangelho
e ganhar as 3 primeiras 1000 almas para o Senhor Jesus, né? Então é assim, Deus ele enche a todo aquele que crê e usa aquele a quem almeja pela maravilhosa presença e pelo maravilhoso poder do Espírito Santo. Portanto, uma promessa de abrangência universal, não mais apenas nacional e específica. Uma promessa com ação sobrenatural. Sim, pois o derramamento do Espírito se faria evidenciar por atividades sobrenaturais. Veja que na promessa Deus diz: quando eu enviar ou derramar o meu Espírito Santo, filhos e filhas profetizarão. Jovens ou velhos terão sonhos e jovens terão visões. Lá no texto de Atos 2, Pedro fazendo menção a essa profecia, ele repete quando ele fala sobre servos e servas. E profetizarão. No texto de Joel diz, e sobre servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mas não diz qual é o efeito do derramamento do Espírito Santo sobre servos e servas. Mas Pedro, pelo Espírito Santo, interpreta essa palavra e diz, e eles também profetizarão. E profetizar aí, irmãos, eu preciso deixar claro para vocês que não significa apenas o dom da profecia especificamente operando. Profetizar aí, nessa linguagem de Joel, e Pedro entende isso, interpreta assim lá em Atos 2, alude a toda fala inspirada pelo Espírito Santo, que pode envolver a própria profecia propriamente, que é a declaração súbita da vontade de Deus ou de algo que Deus veio a revelar, mas também pode ser o quê? Até mesmo o dom de línguas, porque Joel 2, 28, 29 não menciona dom de línguas. Mas lá em Atos 2, Pedro diz, isto que vocês veem e ouvem é o que Joel profetizou. Mas o que Joel profetizou não falava de línguas não explicitamente. Por que é que Pedro então está dizendo isto é o que ele profetizou? Quando o povo perguntou o que é isto, né? Ouvindo todo mundo ali, 120 irmãos falar em línguas, o que é isto? Não são todos eles galileus? Gente do interiorzão, lá do norte, nordeste de Israel? Por que estão falando essas outras línguas várias no de repente? Aí Pedro disse, é o que Joel profetizou. Filhos e filhas profetizarão. Esse profetizarão aí, ele inclui, ele abarca de forma geral toda fala inspirada subitamente pelo Espírito de Deus. É a profecia, é a palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, são as línguas, é a interpretação de língua, é você falar cheio do Espírito Santo, palavras impulsionadas pelo Espírito Santo. Mas, além disso, sonhos e visões também. Esses sonhos e visões não foram dados ainda ali de forma específica e pontual no dia de Pentecostes, mas depois, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver sonhos e visões serem dados ao povo de Deus, serem manifestos entre o povo do Senhor, quer em ambiente domiciliar, quer em ambiente eclesiástico, e assim tem sido desde então. Portanto, é uma promessa não apenas do Espírito para vir regenerar, o que já estudamos semana passada, mas uma promessa do Espírito vir capacitar, empoderar. E olha, professores, eu preciso aqui fazer uma notinha aqui de rodapé. Embora esse verbo empoderar, deixa eu me colocar aqui em tela cheia para explicar isso. Embora esse verbo empoderar seja bastante utilizado hoje, ele foi, na verdade, sequestrado, né, por alguns movimentos ideológicos, especialmente movimentos de esquerda. E geralmente você ouve muito falar de empoderamento feminino. E devido a esse verbo ser muito desgastado nesses círculos ideológicos, entre os evangélicos, especialmente os de fala portuguesa aqui no Brasil, há uma certa resistência devido a essa associação. Mas eu quero dizer para você que não há problema nenhum com o verbo empoderar. Aliás, o verbo empoderar, ele é um verbo que, podemos dizer, traduz palavras do texto grego do Novo Testamento muito apropriadamente. Quando Jesus diz, vocês receberão poder do Espírito Santo, algumas versões dizem virtude, mas a tradução poder é bem melhor, porque ela está falando realmente de um poder para a operação de sinais, de maravilhas, o poder que põe em movimento, a força de Deus atuando em nós. Então, esse verbo empoderar, ele é um verbo que tem, sim, fundamentação bíblica e nós podemos usá-lo tranquilamente. É igual o arco-íris. O fato de movimentos ideológicos terem sequestrado o arco-íris para fazer dele bandeira para seu movimento, que nós consideramos ser um movimento que contraria a fé cristã, que contraria os valores cristãos, não por isso eu vou deixar de usar
o arco-íris. Afinal de contas, a imagem do arco-íris procede de Deus. Diga-se de passagem, a própria palavra arco-íris, tal como nós pronunciamos e tradicionalmente escrevemos, nem é lá de origem cristã. Na Bíblia Sagrada está a palavra arco, lá no texto hebraico do Antigo Testamento. O íris já é um acréscimo pagão. Mas a gente usa sem nenhum problema, porque, afinal de contas, nós, quando fazemos menção de arco-íris, não estamos fazendo menção a Íris, deusa dos egípcios, nem qualquer outro ídolo que se venere no mundo. Estamos fazendo menção a algo que Deus criou, estabeleceu como um sinal, um pacto, desde os dias de Noé. Mas o que eu quero dizer para você é, nós não precisamos nos privar de usar determinadas palavras ou símbolos, porque movimentos ideológicos sequestraram, banalizaram, distorceram isso. Assim é o verbo empoderar. Quando nós aqui dizemos que o Espírito Santo vem para empoderar, é isso, é para dar poder, poder espiritual, força sobrenatural, para que a gente consiga dar conta da missão a que Cristo nos chamou, a missão da qual Cristo nos incumbiu. Missão essa que nós não poderemos cumpri-la, levá-la adiante, se prescindirmos da presença e do poder do maravilhoso Espírito Santo, que, como vimos em aulas passadas, é o Paráclito divino, é esse grande ajudador, capacitador que o Pai enviou para estar conosco nas empreitadas desta vida e nas empreitadas missionárias, tá bom? Então eu volto aqui para os meus slides para dizer a vocês que o mesmo Espírito que viria para regenerar e santificar, assuntos pelos quais passamos na aula passada, também viria, e já veio, para conferir poder ao povo do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 5, Jesus dizendo aos seus discípulos, naqueles momentos finais, antes da sua despedida e ascensão ao céu. Eles, olha, não muito depois desses dias, vocês serão batizados conforme João falou. Aí no verso 8, que nós pentecostais consideramos um texto-chave, né, da nossa fé, da nossa teologia, da nossa experiência pentecostal. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito, quando vem, ele vem com ação sobrenatural, com poder, com força sobrenatural para nos capacitar. Esse é o assunto desta 10ª lição. E aí temos o terceiro ponto, que é uma promessa para os últimos dias. Também, no mesmo texto base de Joel 2, 28, Deus disse depois, no versículo 29, naqueles dias. Lá na profecia original, não consta a expressão últimos dias, mas na interpretação ou leitura que Pedro faz deste texto, quando cita no seu sermão do dia de Pentecostes, ele diz, nos últimos dias. Ele podia estar usando alguma versão hebraica ou grega do texto de Joel, onde a expressão últimos dias tem aparecido, ou ele pode estar interpretando aqui, por inspiração do Espírito Santo, que essas palavras de Joel, quando ele diz depois, naqueles dias, essa profecia, ela apontava para um futuro distante em relação a Joel, porque Joel viveu 800 anos dessa promessa começar a se cumprir, e porque também dizia respeito a todo o período da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o último período, portanto, vamos dizer assim, né, antes que venha o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer forma, trata-se de um período escatológico. Essa expressão últimos dias na Bíblia Sagrada, você vai encontrá-la algumas vezes no Novo Testamento. Na maioria das vezes, ela alude a esse período escatológico que teve início com a encarnação do Filho de Deus e se estenderá até o fim do reino milenar. É o período que compreende os últimos dias. Não virão ainda. Esses últimos dias já vieram, já estão aqui, já estamos neles desde que Cristo veio ao mundo. Não sem razão, o apóstolo João, no final do 1º século, disse, filhinhos, é já a última hora. Quando Paulo fala nas cartas a Timóteo sobre os últimos dias, ele descreve características dos homens desses últimos dias, são características que já eram notadas naquele tempo. Por isso, inclusive, Paulo adverte Timóteo contra esses homens. Por quê? Porque ele entendia que homens com essas características perversas, imorais, apóstatas, já estavam lá.
em atuação no meio dos crentes no primeiro século. Portanto, os apóstolos do Senhor não entendiam últimos dias como um período que ainda vai vir, princípio das dores, pós-arrebatamento da igreja, período tribulacional. Não. Esses eventos todos e todas essas épocas estão dentro dos últimos dias, que já começaram a contar desde que Cristo veio ao mundo. Então, o derramamento do Espírito não era uma promessa apenas para o período pós-tribulação, ou pós-arrebatamento da igreja, e dentro da tribulação, ou depois que a tribulação acabasse, durante o reino milenar de Cristo. Não. Compreende todo esse período, mas se retrocedermos na história, vai nos levar até os dias de Cristo Jesus, que veio, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos. Quando os tempos se completaram, se encheram, então Cristo veio ao mundo para inaugurar os últimos dias nos quais hoje nós já estamos. O Espírito Santo, portanto, é para o povo de Deus em todo este tempo. Amém, meus irmãos? Este é o detalhe. A profecia de Joel dizia respeito a todo o período, desde que Cristo veio ao mundo. Então, desde que Cristo veio, já se podia ter a expectativa do cumprimento dessa promessa. Por isso, Jesus diz, não muito depois desses dias. Depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias nesta terra, voltou para o Pai, 10 dias depois veio o dia de Pentecostes, né, porque Cristo morreu na Páscoa. Da Páscoa contava-se 50 dias para celebrar a segunda grande festa, que era a festa de Pentecoste. Aliás, essa palavra Pentecoste é uma palavra de origem grega, que significa os 50. Então, contava-se 50 dias de Pentecoste ou de Páscoa até Pentecoste. 40 dias foi o período que Jesus esteve na terra. Mais 10 dias, pronto, veio o Pentecoste. A casa se encheu, os crentes se encheram e todos ali manifestaram a presença maravilhosa e o poder maravilhoso do Espírito Santo por meio de sinais, por meio de dons. Bem, finalizamos então esse primeiro tópico. Eu convido você a adquirir as nossas obras, você que ainda não adquiriu, o nosso mais novo livro, apenas em formato digital por enquanto, Jesus é Deus e ponto final. Esse livro custa R$ 14,90. Você efetua o pagamento e recebe de imediato em seu WhatsApp ou Telegram o arquivo em formato PDF, 73 páginas para abençoar a sua vida. Os outros 2 livros, nós disponibilizamos deles em formato impresso. Poder Pentecostal, que é um livro que quem tem, inclusive, pode usá-lo para subsidiar a aula deste final de semana, especialmente o capítulo em que fala sobre batismo no Espírito Santo e o culto pentecostal. São 2 capítulos que eu chamo os meus leitores a lerem em Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina, experiência à luz das Escrituras. E o Biblifix, formando uma geração da palavra, 153 páginas, para alimentar a sua alma de muito conteúdo relacionado à palavra de Deus, tá bom? Você pode adquirir esses livros através do 986617832, o código do nosso estado é 83, mandando uma mensagem para a gente pelo WhatsApp ou Telegram. Você, inclusive, pode efetuar o pagamento desses livros através de Pix ou cartão de crédito e receber aí em sua casa através dos correios. Claro, o primeiro livro em formato digital, como eu já disse, tá bom? Aguardo o seu contato, então. Vamos para o tópico 2. Bem, se já vimos a promessa feita pelo Pai, correspondendo aos anseios dos antigos crentes, agora temos o cumprimento, porque Deus fala e cumpre. O cumprimento, poder para testemunhar, faltou um R aqui, mas a gente coloca agorinha. Poder para testemunhar. Primeiro ponto, o Espírito veio com poder do alto. Os santos da antiga aliança tinham um anseio pelo Espírito derramado e o poder do alto. Está aí as referências que eu mencionei lá atrás. Números 11, 29 é Moisés. Isaías 32, 15 é uma expressão que o próprio Isaías usa e parece-me que Jesus tem essa expressão em mente quando lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele diz, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Leia Isaías 32, 15 e veja você se não é exatamente essa expressão que aparece lá. Até que do alto envie sobre nós o seu Espírito.
tal bênção em dimensão global, como já vimos, né? É para todo mundo, todas as etnias, todos os povos, estava reservada para a igreja. E assim aconteceu no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Páscoa aponta para o Cordeiro que foi erguido na cruz. Pentecostes aponta para o Espírito que foi derramado no cenáculo. O Espírito veio com grande poder. Ó, aquele Espírito que desceu, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, quando ele ia saindo das águas batismais, de forma, vamos dizer, discreta, serena, bem simples. Esse mesmo Espírito agora vem, não em forma corpórea mais de uma pomba. A gente sempre vai usar a figura da pomba porque ela acabou se tornando, né, uma figura para a pessoa do Espírito Santo em razão dessa experiência lá no batismo nas águas de Jesus. Mas quando o Espírito vem no dia de Pentecostes, ele já não vem mais de forma discreta, ele já não vem mais de forma serena, de forma suave, não. Ele agora vem com grande poder sobre todos os crentes. Atos 2, versículos 1 a 4, texto que todo pregador, todo professor, todo teólogo pentecostal precisa ter em mente. E cumprindo-se, literalmente enchendo-se, né? Se fôssemos traduzir literalmente o que diz o texto grego, enchendo-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, fala da igreja unida e reunida para orar a Deus, para se fortalecerem e certamente para pedirem, né? Senhor, manda já o teu poder, não era uma promessa? Jesus não ratificou essa promessa? João Batista, mesmo antes de Jesus, já vinha dizendo, eu batizo com água, mas ele batizará no Espírito Santo e fogo. Inclusive, professores, atenção, ó, deixa-me voltar aqui para a tela cheia para dizer a vocês. Quem está lá em nosso grupo de mentoria no Telegram já pegou essa informação e os respectivos links de forma bem facilitada eu coloco lá para os nossos mentorados acessarem. Mas você que está aí me assistindo e não está em nossos grupos de mentoria no Telegram, eu quero convidar você a assistir 2 aulas de 1 hora cada, bem rapidinho. Estão disponíveis aqui em nosso canal do YouTube. Uma aula só sobre batismo no Espírito Santo, o que é o batismo, qual a sua evidência, qual o seu propósito, né? Eu discuto isso de forma bíblica, teológica, muito bem fundamentada, inclusive trazendo citações de grandes nomes da teologia pentecostal e no mundo. O batismo no Espírito Santo, com slides projetados na tela, como a gente sempre faz aqui em nossas videoaulas, tá bom? Então é uma aula avulsa, que está disponível aqui em nosso canal, foi gravada tem alguns anos já, está disponível aqui no nosso canal para vocês assistirem. Assistam essa e a aula sobre dons espirituais. Também da mesma forma, biblicamente, teologicamente bem fundamentada, com citações de autores e projeção de arquivo na tela para ser bem didático, bem claro, bem explicativo. Olha, eu quero que você assista essas 2 aulas. Eu sei que o tempo é corrido, mas aí, ó, não sei, bota aí o fonezinho de ouvido, enquanto estiver no ônibus, vai ouvindo, bota no Bluetooth, no som do seu carro, enquanto você vai dirigindo, vai ouvindo, nas estratégias que você tiver. Se organiza, economiza aí tempo com Netflix, com jornal, com futebol. Se é professor de EBD, tem que se dedicar ao ensino, como diz Romanos 12, 7. E estuda comigo esses 2 temas, batismo no Espírito Santo e dons espirituais, pois eu tenho certeza que depois de assistir essas aulas, que estão aqui em nosso canal no YouTube, você vai compreender com profundidade esses assuntos e com muita solidez bíblica e teológica para responder dúvidas de seus alunos que eventualmente surgirem este final de semana na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Bem, recursos nós estamos oferecendo links, videoaulas, material nós estamos disponibilizando para vocês. Agora, cabe a vocês terem atenção, interesse e o carinho de aproveitarem esses recursos, de assistirem e quando assistirem, façam-nos a gentileza de deixar o like registrado e comentar o que você achou no espaço de mensagens, combinado? Deixa eu voltar então aqui para os nossos slides para a gente avançar. O Espírito veio com poder, tá lá, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como de um vento veemente, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O anseio converteu-se em uma promessa, que agora converteu-se em um fato realizado, concretizado. Louvado seja Deus. O Espírito veio com poder. E aí,
complementando isso, é um desdobramento desse primeiro ponto, os sinais que demonstram esse grande poder com que o Espírito Santo veio. Os sinais da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito em Pentecostes foi marcada por sinais claros e poderosos de sua presença real, para ninguém ter dúvida. Entre os discípulos e a partir de agora sobre todos eles, né? Porque Jesus havia dito em João 14, 17, o Espírito está entre vós, mas estará em vós. Até então, o Espírito está entre eles. Como eu já disse, é Deus onipresente e não há nenhum recorte de tempo que a gente diga, nesse tempo o Espírito ainda não estava aqui. Ele sempre esteve, mas de uma forma diferente, agora ele está nos discípulos, sobre eles, habitando e empoderando. Foram fenômenos divinos que anunciavam um novo tempo. Irmãos, alguns comentaristas bíblicos, e eu estou de acordo com eles, dizem que o que aconteceu no dia de Pentecostes foi uma teofania do Espírito. O Espírito desceu de forma audível, visível e perceptível, sensorialmente falando. Ainda que não se tenha visto a forma do Espírito Santo, nem como uma pomba, nem como uma pessoa humana, como as teofanias costumavam ser no Antigo Testamento, mas não deixa de ser uma teofania porque é o Espírito Santo vindo pessoalmente e visivelmente. Eu até coloco aí na legenda da imagem, assim como Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. O fogo na sarça ardente é a própria presença de Deus ali, com ardor, com calor, em alta energia e temperatura. Então, o que acontece no dia de Pentecostes, dentro daquele cenáculo, aquele grande salão, certamente era a casa de um discípulo rico de Jesus, de classe média alta, para poder acomodar 120 pessoas, não era qualquer salinha, não era qualquer barraquinho. Era uma sala grande, por isso cenáculo, uma sala de reunião. 120 irmãos estavam presentes. Ouviu-se um som, não foi o vento que soprou. E poderia ter soprado um vento ali, mas não foi um vento que soprou. Foi um som de um vento veemente, impetuoso, fortíssimo, um barulho. Ouviu-se um barulho. Nós pentecostais gostamos disso, né, irmãos? A igreja nasceu com barulho. O poder do Espírito Santo foi manifesto com barulho. O Espírito Santo desceu em meio ao barulho. Assim também foi lá no Sinai. Quando Moisés foi receber as tábuas dos mandamentos, na verdade ele levou as tábuas de pedra, mas ele foi receber os mandamentos que foram escritos naquelas tábuas pelos próprios dedos de Deus. Ali Deus se manifestou a Moisés em meio a quê? Em meio a chamas, fumaça. E o Sinai estremecia, e quem estava lá ao pé do Sinai, o povão, ficou apavorado. Aquilo foi o quê? Uma manifestação de Deus a Moisés, uma teofania. Aqui também no cenáculo não é diferente. O Espírito Santo vem na aparência de fogo, porque o texto diz, línguas repartidas como que de fogo. E aí você não precisa brigar também em sala de aula, porque vai, não era fogo, parecia fogo. Para quem observava, era fogo. Era a semelhança de fogo, como na sarça ardente, como no Sinai. Óbvio que não era do mesmo fogo que a gente acende no fogão de casa, o mesmo fogo da vela, o mesmo fogo do palito de fósforo, o mesmo fogo da combustão de gasolina, ou de qualquer... Óbvio que não era um fogo divino, era um fogo espiritual, era um fogo celestial. Eram chamas ardentes que vieram dos céus para a terra. Era o Espírito Santo com grande poder, com grande ardor. Ali, repousando sobre a cabeça de cada irmão, e cada um que recebia a sua chama começava a adorar a Deus em outras línguas. Então, a imagem do som de vento impetuoso e do fogo aqui manifestos são sinais, e como eu já disse semana passada, sinal é aquilo que pode ser visto, ouvido, percebido. É uma manifestação exterior, externa. Esses sinais confirmavam que o Espírito Santo veio para ficar, em definitivo, com o povo de Deus. Era a inauguração de uma nova era. Por isso, esses sinais, como tal, não precisam serem repetidos. E não foram repetidos em Cesareia, não foram repetidos em Samaria, não foram repetidos em Éfeso, não foi repetido talvez na sua vida nem na minha vida. Pode ser que se repita sim. Eu também não vou dizer, como disse o Augusto Nicodemos, esses sinais não mais se repetirão. Por que você diz não se repetirão? Diga, não tem se repetido, mas que não se repetirão? Se você for ler a história da igreja aí, meu irmão, tem muita coisa aí na história da igreja. Sobre vento, sobre sopro, sobre som, sobre chamas que foram vistas. Na história da igreja, especialmente dos grandes avivamentos, se guardam registros disso.
Mas não é necessário, não é obrigatório, não é uma condição sine qua non para que se confirme que o Espírito Santo está presente e empoderando os crentes. Por quê? Porque esses sinais, como aconteceram no cenáculo, eles demonstravam a inauguração de uma nova era, a era do Espírito Santo sobre a igreja, empoderando a igreja, governando a igreja, impulsionando a igreja para o cumprimento da grande comissão. Pode ser que se repita, se Deus soberanamente decidir repetir, mas não necessariamente. Agora, o que se repete é o que vem após no terceiro ponto, a evidência do revestimento de poder. Esses pontos aí, irmãos, dessa lição, eles são assim bem amarrados, bem conectados, e eu gosto disso. É o que eu sempre digo, a lição precisa ser progressiva, um ponto precisa jogar para o outro e a gente avançar para não ficar de forma pendular, indo para frente e para trás, ou de forma cíclica, girando em torno de um mesmo ponto, de um mesmo assunto. Essa lição, ela realmente progride, ela avança, porque cada ponto aborda um aspecto, ou da promessa feita em Joel, ou do cumprimento da promessa em Pentecostes, ou da continuidade da promessa sobre toda a era da igreja. A divisão de tópicos está muito apropriada, inclusive. A evidência do revestimento de poder. Desde o dia de Pentecostes, se vê um sinal, ou se ouve, né, poderíamos dizer aqui, já que vai ser um sinal que a gente ouve ou que a gente fala. Aliás, eu até digo, acredito que nessa aula sobre o batismo do Espírito Santo eu devo ter dito isso, que no dia de Pentecostes acontecem 3 fenômenos. Um fenômeno auditivo, o som como de vento veemente, um fenômeno visual, as línguas repartidas como que de fogo, e o terceiro fenômeno é um fenômeno vocálico, porque é dito que eles começaram, e o verbo começar é bem sugestivo, né? Começaram, não se diz que eles terminaram, em lugar nenhum diz que terminaram, começaram, desde Pentecostes, aqui, né, vai agora para a pregação, desde o dia de Pentecostes, começaram a falar em línguas, e até hoje não pararam mais para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então são os 3 fenômenos, auditivo, visual e vocálico. E a evidência do revestimento de poder está no fenômeno vocálico. Por quê? Porque os 2 primeiros fenômenos, o som de vento veemente e as línguas como que de fogo, não necessariamente se repetem, mas o fenômeno vocálico sim. Falar em outras línguas. Línguas que os crentes não aprenderam, não estudaram. A Almeida Corrigida diz línguas estranhas, né? Muito frequente ouvir você ler na Almeida Revista Corrigida a expressão línguas estranhas. Lá em 1 Coríntios 12, 14 também isso ocorre, né? Em línguas estranhas. Mas a expressão grega literalmente é falar em línguas ou falar em outras línguas. Línguas que eles não conheciam, que eles não dominavam, que eles não ensaiaram em casa, off the king, the power. Não, eles não ensaiaram para chegar no culto e falar. Nada que foi planejado por eles, tudo foi planejado por Deus. Eles estão de forma espontânea, súbita. Como eu disse lá atrás, quando expliquei o profetizarão na profecia de Joel, aludia a um falar sob inspiração súbita do Espírito Santo. É o que está acontecendo aqui. E, aliás, irmãos, falar em outras línguas só é um dom do Espírito ou um sinal do batismo do Espírito Santo quando ele ocorre por esse impulso do Espírito Santo. Se a pessoa começou a falar em línguas no culto porque está lembrando de uma frase em inglês que ela ouviu, de uma frase em russo, em chinês, em indígena, tupi, guarani ou o que seja, isso não é dom do Espírito Santo. Você está falando de memória, você está falando de cabeça, porque você decorou a língua estranha do pregador, do pastor, do irmão. Imitação de línguas não é dom. Não pode servir para confirmar. É claro que é difícil para nós, que ouvimos alguém falar em língua, dizer se ela está falando de forma genuína ou não. Às vezes a pessoa pode estar imitando, às vezes pode estar até brincando, às vezes pode estar forçando, talvez até bem intencionada, soltou um yabadabadu, né, Fred Flintstone. Aí alguém diz, foi baseado no Espírito Santo. Não, não foi. Não foi. Se houve forçação, se houve imitação, se houve citação por memória de uma frase, alguém que gosta de ouvir música em inglês, alguém está estudando aí idiomas, espanhol, sei lá, qualquer um, e de repente no culto fala, isso não foi por mover do Espírito Santo. Tudo bem, está no seu direito. Você conhece um outro idioma e quer adorar a Deus em um outro idioma, ok, eu não acho apropriado você fazer isso conscientemente no culto de língua portuguesa, mas em casa você quer louvar a Deus, você aprendeu inglês, você quer louvar a Deus em inglês, é claro, você tem todo o direito, ora, louva a Deus em inglês, né? Acho que foi o irmão do John Wesley, o Charles, ou Carlos Wesley,
quem disse 1.000 línguas eu quisera ter, para louvar a Deus com todas elas. Tem um hino do Charles Wesley que ele fala disso, né? 1.000 línguas eu quisera ter para louvar a Deus com todas elas. Então, se você fala 7 idiomas, 10 idiomas, e você quer em casa orar em algum idioma específico, louvar a Deus em algum idioma específico, recitar passagens bíblicas em algum idioma específico, é direito seu, pode fazer isso, eu recomendo mesmo que você faça. Tem nenhum problema, você estudou para isso, tem que praticar mesmo. Agora, não vai dizer que é o dom do Espírito Santo, porque o dom é algo que nós recebemos de forma súbita, não planejada, não programada, não forçada, não imitada, não adquirida, não treinada. Tá bom, meus irmãos? É algo que o Espírito Santo opera de forma espontânea na gente. Então, foi o que aconteceu ali. Os galileus, os caipiras do norte de Israel, começaram a falar em vários outros idiomas das multidões que subiram a Israel para a celebração da festa de Pentecostes. Esse falar em línguas não aconteceu apenas no cenáculo do dia de Pentecostes, em Atos 2, em Jerusalém. Aconteceu também na casa de Cornélio, em Cesareia, conforme registra Atos 10. E Cornélio era militar romano, era estrangeiro, era gentil. Enquanto Pedro pregava, e é muito curioso, porque Pedro nem terminou o sermão, no meio do sermão, o Espírito Santo veio com grande poder. Cornélio e sua família, no coração, eles já eram tementes a Deus, né? De acordo com influências judaicas que eles haviam recebido, mas agora ouviram falar de Jesus, e enquanto Pedro pregava, eles já creram. Isso é muito maravilhoso, né? Porque tem pessoas que são assim, tem pessoas que você prega 1, 2, 10, 20 vezes, ela não se quebranta. Mas tem gente que você nem terminou de pregar a primeira vez, ela já está quebrantada. Ela já está quebrantada, ela já está recebendo, ela já está crendo, e algumas até já estão desejando ali no coração. Eu sei de testemunhos assim, acredito que você, professor, professora também, sabe de testemunhos assim. De gente que diz, olha, eu estava no culto, senti Deus falar fortemente ao meu coração, e estava só aguardando o pregador me chamar à frente, para eu ir lá e me decidir por Jesus. Pronto, era o caso de Cornélio e sua família. Pedro pregando, eles já creram no coração. E como eles creram no coração, ainda que depois vão confessar, mas uma vez que creram, a salvação já se concretizou, a regeneração já foi subitamente operada. Então agora o Espírito Santo pode vir e empoderá-los e enchê-los, e foi o que aconteceu. Atos 10, 44 a 46 diz que eles também começaram a adorar a Deus em outras línguas. E entre os crentes efésios, agora pelos quais Paulo orou com imposição de mãos, né? Relembra vocês que a imposição de mãos é bíblica. Você orar por pessoas por batismo do Espírito Santo e impor as mãos sobre elas, Paulo fez isso em Atos 19, 6. Pedro e João fizeram isso em favor dos samaritanos em Atos 8. É um bom costume que nós pentecostais temos e não podemos perder. Orar pelo povo para que eles recebam o batismo no Espírito Santo e orar impondo as mãos. E diga-se de passagem, irmãos, alguém poderá questionar assim, mas a Bíblia não mostra ninguém orando por batismo do Espírito Santo. Mostra sim, ô caboclo, você não está lendo a Bíblia direito, não? Atos capítulo 8, Atos capítulo 19, oração por batismo do Espírito Santo. E todos eles já eram crentes. Já eram crentes. Alguns com mais, outros com menos conhecimento. Os crentes efésios, por exemplo, em Atos 19, disseram, nem sabemos que haja Espírito Santo. Essa expressão pode significar que eles não tinham conhecimento mesmo da pessoa do Espírito Santo, né? O que demonstra uma carência de ensino trinitário ali em Éfeso, né? Paulo cuidou disso. Nem sabemos que haja Espírito Santo. Será que eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo? Porque ele diz que eles eram discípulos de João Batista. E a mensagem de João Batista era, eu batizo com água, mas o que vem após mim batizará com o Espírito Santo e fogo. Talvez eles tenham faltado essa aula de João Batista, não sabemos. E realmente eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo distinta do Pai e do Filho. Ou, outros entendem, essa expressão nem sabemos que haja Espírito Santo, talvez queira dizer que eles não sabiam que o Espírito Santo já fora derramado, que a promessa do Pai já tinha se cumprido e que era acessível agora pelos crentes. Seja como for, Lucas os trata como discípulos. Discípulos. E se eles são discípulos, ainda que só tinham sido batizados no batismo de João, mas se eles são discípulos e estão em Éfeso, entre os cristãos, esse é um jeito de Lucas, em Atos, sinalizar para nós que eles eram crentes em Jesus, com deficiência doutrinária e também com necessidade de maior experiência de poder, mas Paulo cuidou de orientá-los devidamente, orou por eles, impôs as mãos, eles foram batizados no Espírito Santo, e Deus foi tão bom com eles que eles não só falaram em línguas, mas também profetizaram. Não é maravilhoso? Mas lá em Samaria, antes desse episódio, nós temos. Filipe já havia pregado, os samaritanos já haviam crido e já tinham até experimentado sinais e maravilhas, cura, expulsão de demônios, talvez a ressurreição tenha acontecido ali, não está dito isso de forma muito clara, mas o poder do Espírito Santo se manifestou através de Filipe. Mas ninguém foi batizado no Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Muita gente creu,
portanto foi salva, porque a salvação é pela fé. Experimentou a operação de dons espirituais extraordinários, mas ninguém tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Aí a igreja de Jerusalém tomou conhecimento, enviou Pedro e João, entre os mais importantes apóstolos, até Samaria, com um propósito específico de orar por batismo do Espírito Santo, e eles foram lá, oraram, e com certeza a resposta veio. Então, orar por batismo do Espírito Santo e impor as mãos para provocar a fé desses irmãos e invocar a graça e a glória de Deus sobre eles, são práticas bíblicas neotestamentárias que a igreja deve continuar praticando. Nós pentecostais sabemos muito bem o que é isso e temos, para a glória de Deus, colhido ótimos resultados. Deixe-me só corrigir aqui também, porque ficou faltando um Lzinho aqui no final, em espiritual. Tá aí, ó. Pelo que declaramos serem as línguas a evidência. Nós estamos convencidos disso, irmãos. Existem teólogos, inclusive pentecostais, que discordam, especialmente teólogos pentecostais de outros países, outras tradições, mas nós acreditamos. Pelo que aconteceu em Atos 2, em Atos 10 e Atos 19, o Espírito Santo vindo sobre os crentes e eles falando em línguas, cremos, como declara a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que as línguas são o sinal ou a evidência inicial externa do batismo no Espírito Santo, o batismo de poder. Você que não está em nossa mentoria, vem, o convite está feito e eu te espero. Nós temos 3 planos, você escolhe o que é melhor, se encaixa no seu orçamento. O plano trimestral, semestral ou anual. Vem estudar com a gente diariamente, poder receber esses nossos arquivos de slides que aqui projetamos na tela. E com uma novidade, é que além desses slides, nossos mentorados estão recebendo um arquivo só com texto, sem imagem. Textozinho corrido, bem topicalizado, bem formatado, bonitinho, com espaço para você fazer suas anotações. O mesmo texto que está nesses slides. Você vai poder agora imprimir em modo econômico e ter aí como um subsídio a palma da sua mão para o estudo e para um roteiro de aula, se assim você desejar utilizar. São bônus, benefícios, mimos que estamos entregando aos nossos mentorados e você que está só nos acompanhando pelo YouTube está perdendo a riqueza de conteúdo que estamos compartilhando no Telegram. Nosso contato para assinar a mentoria, bem como para adquirir os livros que anunciamos, é o 83986617832. Eu aguardo o seu contato. Vamos para o último tópico. A continuidade do derramamento do Espírito. Bem, já vimos no primeiro tópico que havia uma promessa. Vimos agora no segundo tópico que a promessa foi cumprida inicialmente. Terminou lá? A promessa cumpriu-se cabalmente, totalmente, não ficou sobrando mais nada para a geração pós-apóstolos de Cristo, segundo século em diante? Ficou com o quê? O que foi que sobrou para eles? Desse aguaceiro divino que começou a cair no dia de Pentecostes? Ou será que essa chuva pentecostal ela foi uma chuva temporária, uma chuva de verão, né? No verão costuma chover bastante no Brasil, né? Nós aqui no Nordeste já recebemos um bocado de chuva nesses últimos 2 meses. E pelo que tem acompanhado nos noticiários no Brasil todo tem sido assim. Será que essa promessa cumprida foi uma chuva de verão? Aquela chuva forte, repentina, mas que logo passa? Ou será que essa chuva abriu uma santa inundação que continua até os nossos dias? Um aguaceiro divino, uma cachoeira de poder que continua aberta, vertendo água poderosa sobre nossas cabeças. O terceiro tópico está aqui para responder essa pergunta. Primeiro ponto, a extensão da promessa do Espírito. Embora o som de vento forte e as línguas de fogo, aqueles 2 primeiros fenômenos que eu já disse a vocês, o fenômeno auditivo e o fenômeno visual, não necessariamente se repitam, a presença real do Espírito e seus preciosos dons, línguas, profecia, etc., são uma grande promessa para quem? Atos 2,39, caminhando para a conclusão do sermão no dia de Pentecostes, Pedro diz: a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e, atentem, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí fica fácil agora de responder, né, irmão? Para quem essa promessa feita por Deus no Antigo Testamento? Era só para a primeira geração de cristãos?
Era só para os 12 apóstolos? Era só para aquela primeira igreja, a igreja primitiva em Jerusalém? Não. Pedro diz: para tantos quantos nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Deus? Claro que fui. Eu também fui. Então essa promessa diz respeito a nós. Isso inclui cada crente hoje no mundo todo. Entre os indígenas, entre os quilombolas, entre os ribeirinhos, entre as tribos africanas, o homem de pele branca lá na Europa, o homem de pele negra lá na África, o asiático de olhos puxados, o norte-americano, todos os que creem em Jesus Cristo em todo lugar e em todo tempo estão debaixo desta promessa. Os dons não cessaram. Nós somos um povo continuista. Cremos na continuidade dos dons espirituais. Não apenas da presença do Espírito. O que o meu irmão cessacionista, que defende a cessação, isto é, o fim, o encerramento da operação dos dons espirituais, também acredita, porque ele dirá, não, o Espírito Santo continua na igreja, eu também creio nisso. Mas não estamos falando apenas do Espírito Santo presente na igreja. Porque o Espírito Santo presente na igreja não é o todo da promessa em Joel 2:28. A promessa de Deus em Joel 2:28 e 29 é o Espírito derramado distribuindo dons. Ali resumidos nos termos profetizarão, terão sonhos e terão visões. Aí a gente vem com o Novo Testamento e temos Paulo, em 1 Coríntios 12, apresentando uma lista de dons. Vários dons no começo do capítulo e no final do capítulo. Dons espirituais, como línguas, profecia, interpretação de línguas, fé extraordinária, sobrenatural. Se você assistir a minha aula, que eu já recomendei aqui sobre dons espirituais, você vai entender cada um desses dons, que eu explico cada um desses dons, e a continuidade deles na história da igreja. Bem como os dons ministeriais, lá de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos esses dons continuam na igreja. Aí, irmão Tiago, apóstolos também? Também. O pentecostal que se preza não vai dizer que o dom do apostolado cessou, não. Cessou o colegiado apostólico, por razão óbvia. Por razão óbvia, o colegiado dos 12 cessou. Eles não tiveram sucessores. O Papa não é sucessor dos apóstolos. Não existe sucessão apostólica. O colegiado é de 12. Quando Judas caiu, ficou 11. Os 12 precisavam serem completados. Por isso, Matias foi incluso. Mas nem Paulo se considerou entre os 12. Nem Paulo se considerou o legítimo sucessor de Judas Iscariotes, que deveria ter ocupado o lugar dele. Não, e ele era apóstolo. Como ele faz menção de Barnabé como sendo apóstolo. Como ele menciona Tiago, irmão de Jesus, como também um apóstolo. Então você tem os 12, cujos nomes estarão lá nos fundamentos da Nova Jerusalém, a cidade dourada para a qual iremos, mas você tem uma ruma de outros apóstolos que Deus estabeleceu na igreja. Paulo diz, Deus deu à igreja. Em lugar nenhum se diz que Deus tomou de volta, que Deus tirou. Então, os dons estão com a igreja, como dizia Lutero, na versão original do seu hino Castelo Forte. Os dons são nossos. Os dons estão conosco. Dom do apostolado, dom profético, dom de evangelista, mestre, pastor. Como os dons de serviço também, lá em Romanos 12. Os dons de governo da igreja, lá no final do capítulo 12 de 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre, novamente, apóstolos, profetas, pastores, mestres, esses dons estão todos sobre a igreja, não cessaram, não terminaram. Lugar nenhum da Bíblia Sagrada, quem quer que queira defender cessação, término, conclusão, encerramento da operação dos dons na presente era, está sob o dever de provar isso biblicamente. Sem malabarismo, sem forçação de barra, sem forçação de texto, sem violentar as escrituras. Pelo contrário, o que temos é Paulo dizendo, não proibais o falar em línguas. Busquem com zelo os dons espirituais. O que temos é Pedro dizendo, cada um exerça o dom que recebeu de Deus. Com cuidado. O que temos é Jesus dizendo, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que nós temos na Bíblia Sagrada. O movimento da Bíblia Sagrada é um movimento pró-continuidade dos dons e não pró-cessação dos dons. Então, a extensão da promessa do Espírito diz respeito a nós, diz respeito a toda a era da igreja,
Enquanto houver almas precisando de salvação, imagina, irmão. Imagina você. Imagina você. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nesses últimos dias surgiriam homens de todos os níveis deploráveis, terríveis. As perseguições tendem a aumentar. Aí imagina você, se amor esfria, perseguição aumenta, apostasia também. E a gente, no passado da época, tem menos poder do Espírito do que a igreja inicialmente tinha. As forças do mal se agigantam. A operação do mal aumenta. A operação do Espírito Santo diminui. Isso não parece o Espírito Santo dando marcha ré? Sensacionismo na minha cabeça é isso. É o Espírito Santo dando marcha ré. É o Espírito Santo retrocedendo diante do avanço do império das trevas. A iniquidade multiplica, a apostasia aumenta, a promiscuidade, o pecado, a idolatria se agiganta a cada dia e a gente tem menos poder, a gente tem menos dons, a gente tem menos operação do Espírito Santo hoje. A gente hoje precisa, eu pergunto a você, professor, professora, a gente hoje precisa menos do Espírito Santo do que a igreja primitiva precisava? Ou a gente precisa no mesmo nível, talvez até mais? Se eu tivesse de defender alguma coisa em relação aos dons, não seria cessação, seria multiplicação. Eu deveria defender é que o Espírito Santo está aumentando os dons, aumentando mais o investimento, colocando mais, investindo mais, suprindo mais, trazendo coisas novas sobre a igreja. E eu nem quero supor isso. Eu nem quero supor isso. Mas se eu tivesse de defender algo sobre dons espirituais, eu defenderia isso, multiplicação e não cessação. Mas é suficiente dizermos que os mesmos dons, o mesmo poder, as mesmas operações do Espírito Santo que se viu lá, tem se visto ao longo da era da igreja. É claro, irmão, é óbvio. Nessa hora alguém me pergunta: ah, irmão, mas hoje a gente já não vê mais morto ressuscitar, a gente já não vê mais paralítico andar. Aí eu tenho que dizer para esses agitadores assim: qual foi a última vez que tu orou por um paralítico para Jesus levantar ele? Qual foi a última vez que tu impôs as mãos sobre um canceroso para Jesus curar ele? Então vamos parar de hipocrisia, vamos parar de lenga-lenga, vamos parar de conversa mole, de miolo de pote, né? E vamos assumir nosso compromisso. O Espírito Santo é o mesmo, o poder é o mesmo, os dons são os mesmos. Agora a gente está orando com a mesma veemência? Estamos evangelizando com a mesma dedicação? Estamos buscando como eles buscavam? Nos santificando como eles santificavam? É óbvio que, diante da frieza de uma igreja, o Espírito Santo poderá, naquela circunstância, naquele ambiente, operar menos. Isso é bíblico, não é nenhuma novidade, não. Jesus não operou mais sinais em Nazaré por conta da incredulidade dos seus próprios conterrâneos. E ele saiu de lá. Isso está dito na Bíblia Sagrada. Jesus queria fazer mais e podia fazer mais. Não havia cessado o poder dele. Ele fez menos por conta da incredulidade. Da mesma forma é hoje. Não é que o Espírito Santo cessou. Não é que os dons não existam mais, não operem mais. É que a gente não está crendo mais. Eu dizia esses dias num culto em que preguei em minha igreja. Quando eu era criança, eu me lembro, os crentes adoeciam, iam para a igreja, para o pastor orar, ungir com óleo, impor as mãos e eles voltarem para casa curados. Hoje, qualquer dorzinha na unha do dedo midinho do pé esquerdo, os crentes ficam em casa para descansar, para repousar. Se fosse pelo menos para fazer o culto doméstico em casa, se fosse pelo menos para orar, para buscar Deus em casa, ler a Bíblia, cantar louvores, se conectar num culto online em casa, menos mal, amém. Mas não, fica em casa, usou a dor no dedo midinho do pé esquerdo como desculpa para maratonar nas séries da Netflix, para ficar na rolagem infinita do Instagram. Aí depois vem na cara de pau na escola dominical: é, irmão, mas olhando bem, eu acho que os dons não operam hoje mais como antigamente, porque a gente não vê mais o Espírito Santo fazer como fazia antigamente. Ô, Cruzeta, diz para mim, tu tá orando como antigamente, Cruzeta? Tu tá buscando a Deus como antigamente, tu tá indo para as orações como ia, tu estás indo para as vigílias como tu ia, tu estás lendo a Bíblia, tu estás se santificando. Qual foi a última vez que tu fizesse um jejum na tua vida? Qual foi a última vez? Então não vem com teus fracassos morais e espirituais usar isso como um argumento em favor da cessação dos dons. O Espírito Santo pode estar fazendo menos na sua vida porque você está entregando menos a ele. O Espírito Santo pode estar fazendo menos na sua igreja porque a sua igreja está entregando menos a ele. Entregue mais. Consagre-se mais. Ore um pouco mais. Jejune um pouco mais. Santifique um pouco mais. Porque aqueles que assim estão procedendo, e Deus tem me dado a graça de andar um pouco aí por esse país, eu vou lhe garantir, meu irmão, o Espírito Santo está fazendo do mesmo jeito que fazia antigamente. Do mesmo jeito que fazia antigamente. Nos rincões deste país. Não está aparecendo na grande mídia, não está aparecendo na Assembleia de Valor, não está aparecendo, não.
Mas o Espírito Santo está fazendo. No Alto Sertão, nas comunidades ribeirinhas, entre indígenas, no interiorzão deste país, o Espírito Santo está curando, está libertando, está fazendo sinais, prodígio, maravilha, fora dos holofotes, fora das câmeras. O Espírito Santo está fazendo. E a história da igreja nesses 20 séculos está aí para testemunhar que o Espírito Santo é o mesmo, não mudou. O Espírito opera com diversidade e unidade. Ponto 2. A Trindade está unida. Lembrando, nesse trimestre é um trimestre sobre a Trindade. Nosso foco agora é a pessoa do Espírito Santo, e neste caso, da lição 10, o Espírito Santo como agente capacitador da igreja. Mas não percamos de vista o vínculo de tudo isso com o eixo temático do trimestre, que é a Santíssima Trindade. A Trindade está unida na distribuição dos dons, e tal unidade deve ser refletida na igreja, que recebeu de Deus grande diversidade de dons, mas não para concorrência, e sim para serviço mútuo em favor uns dos outros. É o que Pedro diz no texto que eu citei agora há pouco de cabeça, mas está aí a referência, 1 de Pedro 4, 10 e 11. Os dons que recebemos de Deus são para servirmos e não para sermos vistos. Por isso, o amor é o caminho para o correto exercício dos dons. 1 Coríntios 12, 31, até o final do capítulo 13, é Paulo argumentando em favor do amor, não como o maior dos dons. Viu, professor, professora? Por favor, não vá para a sala de aula dizer que o amor é o maior dos dons, não. Senão eu vou sentar essa Bíblia, com essa revista e com esse livro de apoio aqui. Cadê o livro de apoio? Tá aqui. Eu vou sentar a Bíblia, a revista e o livro de apoio na sua cabeça. Não vá para a sala de aula, mentorado meu, não vá para a sala de aula esse final de semana dizer o amor é o maior dos dons, irmão. A gente tem que buscar, é só o amor. O que importa é o amor. Não, Paulo não está dizendo isso, não. Leia direito, rapaz. Leia direito. Tenha calma. Leia a Bíblia. Desliga a televisão. O problema é que você está lendo a Bíblia com a televisão ligada. Você não está percebendo, não está entendendo o que você está lendo. Sai da televisão, abra a Bíblia e fique só ali com a Bíblia. Paulo, ele fala sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12, diz para a igreja buscar os dons, e no final ele diz, e eu vou mostrar para vocês o melhor caminho. Não é algo melhor que os dons. É algo melhor para se buscar os dons. É esse o ensino de Paulo. Paulo não está dizendo, irmãos, busquem o amor e esqueçam os dons. Irmãos, o que importa é o amor, deixe os dons para lá. Não. Busquem com zelo os dons espirituais e eu vou mostrar para vocês o caminho excelente para isso. Aí ele começa o amor. Por quê? Porque se você não tiver o amor e só buscar os dons, você vai virar um fanático, vai virar soberbo, vai usar o dom para autoexibição e para estar concorrendo, disputando espaço com os irmãos. Aí você vai fazer um uso distorcido do dom. Você vai querer manipular o dom do Espírito Santo. E não pode ser assim. Por isso você tem que ter amor. O amor vai lhe dar sabedoria para você administrar corretamente os dons em favor do próximo. O que estava acontecendo em Corinto? Era todo mundo querendo falar em língua. Um querendo falar uma língua mais bonita que a outra. Um querendo falar em línguas mais tempo que o outro. Aí Paulo disse, irmão, o culto aí de vocês está uma algazarra, está uma bagunça, ninguém está entendendo nada. A família de Chloe me informou aqui que o culto aí está um negócio sério. Quem dirige o culto quer dirigir falando em línguas. Quem vai cantar quer cantar falando em línguas. Quem vai pregar quer pregar falando em línguas. Para você ver que o dom de línguas era algo bem querido na igreja primitiva, ou nas primeiras igrejas, inclusive as igrejas fundadas por Paulo. Mas chegou ao ponto de, em Corinto, tá todo mundo agora querendo se exibir usando o dom. Paulo disse, não, irmão, peraí. Aí virou agora um culto de um idioma estrangeiro que ninguém mais está se entendendo aí em Corinto, é uma bagunça. O que é que está faltando? O amor. Porque quando você tem o amor, você até fala em línguas, mas você fala em línguas para a glória de Deus e para edificar. E como quem vai ouvir para se edificar precisa entender, Paulo diz, busque também interpretar. Vejam vocês que Paulo não diz, deixem os dons para lá, esqueça esses dons, que isso aí é muita bagunça, isso é muita zoada, isso dá uma dor de cabeça medonha. Pelo contrário, para quem já tinha dom de língua, Paulo diz, busque mais um dom, o de interpretar, e também, aproveitando a deixa, busque um outro dom, que eu gosto muito dele, e vocês vão poder usá-lo na própria língua de vocês, que é o dom de profetizar. Paulo recomenda pelo menos mais 2 dons, meu irmão. Mais 2 dons. Paulo recomenda para aquela igreja. Aos que já falavam em línguas, interpretem e também busquem o dom de profecia. Então, diferentemente do que ensinam os sensacionistas, que é regredir os dons, abandonar os dons, o ensino bíblico é aumentem os dons, multipliquem os dons, mas com amor. Com amor. Capítulo 13 é um hino ao amor.
Mas não é amor sem dons. É amor para correto exercício dos dons. Por favor, professor, tome nota aí. Anote aí, por favor. Anote, eu vou anotar aqui, você vai anotar aí. Eu estou aqui com o meu caderno, tá aqui, ó. Você vai anotar aí o que eu vou anotar. Tá aqui a página em branco, pra você ver que eu vou anotar. Não tô dramatizando, eu vou anotar aqui. O ensino de Paulo não é dons sem amor, nem amor sem dons, mas amor para o correto exercício dos dons. Aprendeu, vou colocar aqui, aprendeu. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá aqui. Tome nota aí, como eu acabei de anotar. O ensino de Paulo, vê, aqui, ó, página branca, né? A iluminação aqui sobra. O ensino de Paulo não é dons sem amor, nem amor sem dons, mas amor para o correto exercício dos dons. Pronto. Pronto. Tá bom? Então, fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, amor, com todo o que vem depois. Né? O amor é o carro-chefe, é a locomotiva. Depois tem os vagões. Alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, e por aí vai. Mas tudo começa com amor. Tendo amor, aí a gente agora vai buscando os dons. Profecia, línguas, interpretação, discernimento de espírito, curas, etc, etc. Tá bom? Esse é o ensino bíblico. Para que haja diversidade com unidade. E último ponto, o Espírito distribui dons com propósito. Ó, o poder e os dons espirituais não são distribuídos para vaidade pessoal. Lembra lá de Simão oferecendo dinheiro a Pedro para receber o poder que ele tinha visto sendo manifesto quando Pedro e João oraram pelos samaritanos para que fossem batizados? Pelo que, de forma implícita, esse texto demonstra para nós que Pedro orou, impôs as mãos e os samaritanos começaram a falar em línguas. Não é dito isso explicitamente, mas a gente, de forma implícita, percebe. Por quê? Porque se Simão viu, e o que é que ele viu? Não é só os milagres, porque os milagres ele já vinha vendo pelo ministério de Filipe. O que ele agora vê e o impressiona no ministério de Pedro e João, como eu já disse, enviados pela igreja a Samaria, foi o quê? A imposição de mãos e os crentes sendo cheios do Espírito Santo e falando em línguas. Simão viu isso e disse, gente, eu te dou 500 para tu me fazer ter esse poder aí também aí, e onde eu for, botar a mão e o povo começar a falar em outras línguas. Pedro repreendeu duramente. Por quê? Porque os dons não são para vaidade, não são para promoção pessoal, não são comercializáveis. O Espírito distribui como quer, visando o fim proveitoso. É assim que diz 1 Coríntios 12, 7, na versão Nova Almeida atualizada. 3 objetivos básicos para os dons, eu já não estou com muito tempo, então vou apenas citá-los e deixo a vocês aí as referências para vocês meditarem. 3 objetivos básicos dos dons, de todos os dons, em geral. Primeiro, adoração a Deus. Segundo, edificação da igreja. Terceiro, testemunho da salvação aos não crentes. Primeiro propósito, para Deus. Segundo propósito, eclesiástico, para a igreja. Terceiro propósito, missionário, para alcançar os descrentes. Então, os dons que o Espírito Santo dá à igreja nunca são para autopromoção, para vaidade pessoal, para soberba. Paulo depõe contra isso com muita dureza nesses 3 capítulos em 1 Coríntios, 12, 13 e 14. É para a glória de Deus. É para nos edificarmos mutuamente. É para proclamarmos destemidamente o nome de Cristo e manifestarmos o poder de Deus entre os não convertidos. Ditas essas coisas, professores, eu concluo. A promessa do Pai já foi cumprida. O Espírito já está sendo derramado em todo mundo. Ele que já estava entre nós, agora habita em todos nós, os que cremos em Jesus. Ele é o Espírito prometido, o Paráclito divino que nos auxilia com grande poder, capacitando-nos para adorar, edificar e também testemunhar. Bendito seja o Santo Espírito de Deus. E eu agradeço a você pela audiência, crendo em Deus que aquilo que aqui repartimos foi de proveito para edificar a sua alma. Passo o bastão da Bíblia e da revista para você. Creio que esse espírito que me ajudou aqui vai te ajudar também esse final de semana a ministrar esse conteúdo. Mas, por favor, não deixe de assistir as outras 2 aulas. Batismo no Espírito Santo
e dons espirituais, 2 aulas avulsas aqui em nosso canal, com maiores explicações bíblicas e teológicas para lhe acrescentar conteúdo e edificação. Ore comigo. Pai de bondade e misericórdia, estamos agradecidos por mais uma aula que aqui podemos ministrar. Abençoe nossos irmãos que de casa acompanharam esse conteúdo, suas famílias e igrejas locais. Continua fazendo o Senhor avançar no poder do teu Espírito Santo, adorando a Ti, edificando-nos mutuamente e declarando o precioso nome de Jesus ao mundo inteiro. Te oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Deus o abençoe, professor. Um grande abraço. Até semana que vem para mais uma videoaula, querendo o Senhor nosso Deus. Tchau. Até lá.